Domingo chegou e o sol já tá mais quente que o churrasco esquentando na grelha. O cheiro da gordura da picanha na brasa, que hoje parece artigo de luxo dentro do supermercado, dominando o ambiente. Cerveja gelada circulando entre você e os ratos da mesa. E como sempre acontece quando vários ratos chegam na casa dos 40 e se encontram no mesmo quintal, a conversa inevitavelmente faz aquela curva silenciosa em direção ao dinheiro. Alguém comenta, naquele tom de falsa humildade que todo brasileiro reconhece, que acabou de fazer o aporte máximo no PGBL. Não fala para se exibir, pelo menos não oficialmente, mas deixa escapar que garantiu o abatimento de 12% na mordida do leão no próximo imposto de renda. Outro rato, girando o gelo no copo como quem já está confortável dentro do jogo, começa a contar sobre o apartamento de 2 quartos comprado na planta no litoral. Segundo ele, já valorizou 30% antes mesmo da entrega das chaves. A história sai leve, natural, como se fosse apenas mais uma decisão comum da vida adulta. Aí aparece o terceiro figuraço do churrasco. Sempre existe esse rato, o que parece ter entendido o labirinto antes dos outros. Entre uma garfada e outra, ele comenta que a carteira de dividendos e fundos imobiliários finalmente cruzou os 6 dígitos. Um número que você nem sabia que era a meta real para alguém que não nasceu herdeiro nem começou a corrida alguns metros à frente. Enquanto isso, você está ali, sentado, mantendo a postura. Finge interesse no ponto da carne, comenta sobre futebol, concorda com tudo. Por fora, tranquilo. Por dentro, abrindo planilhas mentais em modo de emergência. Você tenta lembrar se aquele FGTS antigo ainda está lá, rendendo seus tímidos 3% ao ano mais TR. Se os R$ 12.000 parados no CDI realmente são uma reserva de futuro ou apenas o dinheiro do próximo IPVA esperando a vez de desaparecer. Você sorri, aquele sorriso educado do rato que não quer revelar que está perdido dentro do labirinto. Balança a cabeça como quem entende do assunto e solta uma frase segura. Ah, o mercado no Brasil é para quem tem estômago. E toma um gole longo só para evitar qualquer pergunta que aprofunde demais a conversa. Porque, no fundo, a maior vitória financeira do mês foi simplesmente não cair no cheque especial. Mas por dentro acontece outra coisa. O estômago aperta, o peito pesa. Por um instante parece que o chão saiu debaixo das patas. Não é inveja, é percepção tardia. Mais tarde, quando o churrasco acaba, a casa silencia e você se deita olhando para o teto no escuro. O sono não vem. A conversa inteira começa a rodar na cabeça como um filme repetido. Cada frase, cada conquista, cada número dito casualmente. E surge a pergunta que quase todo rato faz perto dos 40. Como é que todo mundo parece ter descoberto o código do dinheiro enquanto eu estava ocupado demais apenas sobrevivendo, pagando boletos, resolvendo urgências, tentando manter a cabeça fora d'água dentro do labirinto? A mente entra em espiral. Será que eu deveria ter financiado aquele imóvel anos atrás, quando os juros eram menores? Por que ninguém explicou o Tesouro Direto, CDB ou juros compostos quando eu ainda tinha tempo como aliado? Será que agora o bonde já passou? Será que o destino é trabalhar cada vez mais tempo e torcer para que o INSS não mude as regras antes da linha de chegada? E aqui está a parte que ninguém naquele churrasco, entre uma piada e um gole de cerveja, tem coragem de dizer olhando nos seus olhos. A grande mentira da elite de fachada do labirinto. Metade daqueles ratos que estavam rindo e exibindo conquistas financeiras no churrasco não contou a história inteira. Alguns mentiram, outros só deixaram de mencionar a parte mais cara do jogo. O rato que falou com orgulho do apartamento no litoral não comentou sobre o condomínio que sobe todo ano, a infiltração que apareceu antes mesmo da entrega definitiva e o empréstimo pessoal que precisou fazer para pagar parcelas intermediárias que simplesmente não cabiam mais no orçamento. Aquele aporte bonito na previdência privada também tem bastidor. Existe uma fatura de cartão de crédito gigantesca escondida em silêncio, pagando apenas o mínimo, enquanto juros de 2 dígitos ao mês consomem, em poucos dias, qualquer rendimento que o investimento promete ao longo de um ano inteiro. Hoje em dia, status virou quase um uniforme dentro do labirinto. Parecer um rato bem-sucedido vale mais do que ser financeiramente sólido. E a parte mais desconfortável é que boa parte daquela roda sente exatamente a mesma ansiedade que você sentiu, só que aprendeu a disfarçar. O carro está financiado em dezenas de parcelas que ainda vão atravessar anos. O relógio de marca foi dividido no cartão. A viagem parcelada virou prestação fixa no orçamento.
Tudo parece sinal de vitória, mas por baixo existe uma estrutura apertada, sensível a qualquer imprevisto. É assim que muitos ratos acabam presos a um estilo de vida que nunca foi realmente deles, só foi financiado. E aquele nó no estômago não nasce do nada. Ele aparece porque lá no fundo você percebe que existe algo desalinhado na comparação. A maioria de nós recebeu um manual de sucesso escrito para um Brasil que já mudou, um roteiro criado em outra fase econômica, quando os salários tinham mais poder de compra e o caminho tradicional parecia suficiente para construir estabilidade. Os marcos que você usa hoje para se medir, casa própria cedo, 2 carros, estabilidade rápida, aposentadoria previsível, foram desenhados para uma realidade que foi sendo corroída pela inflação, pelo aumento do custo de vida e pela estagnação da renda. Milhões de ratos chegam aos 40 acreditando que fracassaram, quando na verdade estavam jogando um jogo cujas regras mudaram no meio da partida. Hoje vamos colocar os números reais na mesa, sem fantasia, sem promessa milagrosa, sem palco. Você vai entender quais são os marcos financeiros reais para alguém de 40 anos no Brasil de hoje. Alguns dados podem trazer alívio ao mostrar que você não está sozinho nessa sensação de atraso. Outros podem servir como o choque necessário para enxergar o tabuleiro com mais clareza. Mas o mais importante não é o diagnóstico, é o mapa. Porque mesmo o rato que sente que perdeu tempo ainda pode reorganizar rota. Mesmo começando do zero, mesmo com patrimônio negativo, mesmo vindo do ponto mais baixo do labirinto. A matemática da recuperação. O superpoder do rato que começa aos 40. Existe um mito perigoso rodando pelo labirinto há anos. Se você não começou a investir aos 18, com o dinheiro do primeiro estágio e uma planilha colorida, já perdeu para sempre a corrida dos juros compostos. Como se o jogo tivesse apito final aos 30 e você nem tivesse percebido. Essa história é vendida como sentença definitiva, mas ela ignora a vida real do rato brasileiro. Aqui, começar tarde, desde que seja com estratégia e intensidade, muitas vezes ultrapassa quem começou cedo, mas investindo pouco, de forma automática e sem direção. Tempo é poderoso sim, mas intensidade de aporte também é. E muita gente finge que isso não existe. Pensa comigo de forma prática. Um rato de 25 anos pode ter décadas pela frente, mas geralmente ainda está no começo da corrida. Está montando a primeira toca, comprando móveis parcelados, tentando estabilizar a renda, aprendendo a sobreviver sem cair no cheque especial. Se consegue investir 200 ou 300 reais por mês, já está acima da média da colônia. Agora olha para você aos 40. Você tem mais experiência, maior potencial de renda, uma rede de contatos mais madura e, na teoria, menos disposição para gastar dinheiro com qualquer brilho que aparece na vitrine. A diferença de capacidade de aporte entre um rato de 40 focado e um rato de 20 começando pode ser 5, 8 ou até 10 vezes maior. É aqui que o jogo vira. Juros compostos não trabalham só com tempo, eles trabalham com volume. O capital que você injeta hoje no sistema tem peso. E em um país como o Brasil, onde os juros historicamente são elevados, essa intensidade pode acelerar o processo de forma muito mais agressiva do que o discurso romântico do comece aos 18 deixa transparecer. A década dos 40 não precisa ser vista como o fim da linha dentro do labirinto. Na prática, pode ser a fase mais forte de construção patrimonial da sua vida, justamente porque agora você tem capacidade de aporte real. Se usar essa vantagem com consciência, o jogo muda. Agora vamos encarar outra verdade que quase ninguém contextualiza. Existe aquela regra importada dos livros americanos dizendo que aos 40 anos você deveria ter acumulado algo como 3 vezes o seu salário anual investido. Parece elegante na teoria, mas essa régua foi criada para outra economia, com outra estrutura salarial e outro custo de vida. Se você ganha R$10.000 por mês, algo em torno de R$130.000 por ano com 13º, essa lógica diria que você deveria ter aproximadamente R$390.000 investidos hoje. Dito assim, parece uma conta simples, mas na prática brasileira de 2026, isso é exceção estatística. Levantamentos recentes mostram que a maioria dos brasileiros entre 35 e 44 anos não possui sequer uma reserva robusta de emergência. Muitos não acumulam valores acima de R$20.000 em aplicações formais. A mediana patrimonial nessa faixa etária está muito distante da narrativa otimista do churrasco. A maioria vive o que eu chamo de sobrevivência por ciclo.
O salário entra no dia 5, no dia 20 o orçamento já está pressionado, e o cartão vira a extensão da renda. Essa é a realidade do labirinto. Por isso, ajuste sua percepção para o Brasil real, não para o Instagram financeiro. Se você tem 30 mil, 70 mil ou 100 mil reais investidos, você já está acima de uma parcela significativa da população, mesmo que comparado ao rato mais barulhento da mesa, pareça pouco. O labirinto adora distorcer a referência. Você olha para quem fala mais alto e esquece de olhar para a base inteira da colônia. Não confunda a sensação de atraso com realidade matemática. Começar aos 40 não é começar do zero. É começar com potência de aporte, com maturidade e com capacidade de decisão que você não tinha aos 20. Em um país onde o capital ainda pode ser remunerado de forma relevante, isso não é detalhe, é vantagem competitiva. E quando você entende isso, percebe que não perdeu o jogo. Só estava jogando sem enxergar o tabuleiro inteiro dentro do labirinto. Os marcos reais aos 40 anos no Brasil. O novo mapa. Agora deixa eu ajustar uma coisa importante dentro do labirinto. Descobrir que você não está tão atrasado quanto imaginava não é convite para relaxar na esteira. No Brasil, estar na média quase sempre significa viver no fio da navalha. Traduzindo, é o rato que paga tudo em dia, mas qualquer imprevisto já desmonta a toca inteira. A média aqui não é conforto, é risco potencial disfarçado de estabilidade. Chegar aos 40 apenas na média é continuar excessivamente dependente de um sistema que muda a regra no meio da partida. É atravessar as próximas décadas contando quase exclusivamente com o INSS, esperando que o benefício acompanhe o custo real de vida, especialmente quando despesas com saúde começarem a pesar mais. E esperar nunca foi estratégia dentro do labirinto. O objetivo nunca foi ser melhor que o rato do churrasco. O objetivo é construir bunker. O primeiro marco é blindagem básica, reserva de emergência robusta. Não é dinheiro parado. É tempo comprado. Se sua fonte de renda secar amanhã, por quanto tempo você continua respirando sem entrar em pânico? Se seu custo mensal real é de R$6 mil, estamos falando de algo próximo de 6 meses disso líquido e acessível. Isso não é luxo, é oxigênio. O segundo marco é eliminar ratoeiras de juros altos. Cartão rotativo, cheque especial, empréstimo com taxa obscena. Isso corrói qualquer tentativa de construção patrimonial. Aos 40 anos, dívida cara não pode mais fazer parte da rotina. Crédito precisa ser ferramenta estratégica, nunca muleta emocional. O terceiro marco é intensidade de aporte consistente. Aqui o jogo acelera de verdade. Não é investir o que sobra, é decidir antes de gastar quanto vai sair da esteira todo mês. A meta ideal é algo entre 15% e 20% da renda direcionada a patrimônio. E aqui entra uma perspectiva importante. Pesquisas indicam que apenas uma pequena parcela das famílias brasileiras consegue poupar acima de 15% da renda líquida. A maior parte consome praticamente tudo o que ganha apenas para manter o padrão de vida. Ou seja, quem opera com 20% de aporte não está na média, está jogando em outra velocidade. Quando você injeta 20% da renda todo mês em ativos produtivos, cria um efeito que compensa anos de atraso. Em um país como o Brasil, onde os juros historicamente remuneram capital de forma relevante, essa intensidade pode acelerar o processo de forma muito mais agressiva do que o discurso romântico do comércio aos 18 deixa transparecer. O quarto marco é reduzir dependência de uma única fonte de queijo. Se 100% da sua renda depende de um único CNPJ, você está estruturalmente exposto. Não importa se o salário é alto, risco concentrado continua sendo risco concentrado. Pode ser renda extra, projeto paralelo, habilidade monetizável, não precisa virar império. E o quinto marco é clareza de rota. Acumular sem saber para quê é só empilhar número na tela. Você está construindo para diminuir carga de trabalho, para ganhar poder de escolha, para blindar sua família? Sem direção, até patrimônio vira corrida infinita atrás de queijo. Percebe como muda a conversa? O novo mapa não fala em ostentação, não fala em sinal externo de sucesso. Ele fala em estrutura, em margem, em respiro. Papo rato. No Brasil real, margem financeira não é luxo, é tranquilidade. E dentro do labirinto, tranquilidade é o que separa o rato que vive reagindo do rato que começa a escolher os próprios movimentos. Mas que para que fique claro, vamos entender agora cada pontinho dentro desse mapa, detalhe por detalhe. Reserva de investimentos.
O alvo de longo prazo. Se você está começando aos 40, um alvo sólido dentro do labirinto é construir algo entre 1,5 vezes o seu salário anual ao longo dos próximos anos. Se você ganha R$ 8.000 por mês, estamos falando de buscar algo entre 100 mil e 150 mil bem posicionados em ativos consistentes, tesouro direto, CDBs de bancos fortes, fundos imobiliários escolhidos com critério. Nada de cassino. Estrutura de toca. O que esse cálculo representa na prática? Representa atingir a chamada massa crítica dentro do jogo. No Brasil, em ciclos de juros reais acima da inflação, esse volume começa a ganhar tração com o tempo. Com algo próximo de R$ 150 mil investidos, dependendo do cenário e da alocação, os rendimentos podem começar a aliviar contas importantes da sua casa sem que você precise correr tanto na esteira para sustentar tudo. Se você constrói essa base com disciplina e continua aportando depois de atingir esse ponto, o capital deixa de ser apenas reserva e passa a virar motor. Motor de estabilidade, motor de margem, motor de escolha dentro do labirinto. Reserva de emergência. O seu fundo de continuidade. Você precisa ter de 6 a 10 meses do seu custo de vida em liquidez imediata. No labirinto de 2026, onde contrato não é garantia e estabilidade é variável, os antigos 3 meses já não sustentam a operação. Se o seu custo fixo para manter a casa funcionando é R$ 6.000, sua reserva precisa estar entre R$ 36 mil e R$ 60 mil. Esse dinheiro não é para usar, não é para arriscar. É para manter a engrenagem rodando se algo sair do plano. Se a renda falhar, se o mercado travar, se a situação mudar, a toca continua de pé. Ele compra tempo. Tempo para ajustar rota, procurar outra fonte de renda, reorganizar a estratégia sem entrar em pânico. Não é euforia, é estabilidade operacional. Dentro do labirinto, a reserva não é luxo. É continuidade. O status das dívidas, o marco da sobrevivência. Dentro do labirinto brasileiro, carregar saldo no cartão ou usar cheque especial é correr na esteira com o banco segurando a coleira. Com juros historicamente altíssimos, que já ultrapassaram 400% ao ano, não existe investimento que compense o que você está entregando no rotativo. Se você tem 40 anos e paga juros de cartão todo mês, você não está se organizando. Você está em emergência financeira. Antes de pensar em investir, antes de pensar em patrimônio, a prioridade é estancar o vazamento. Quitar essa dívida é um dos retornos mais altos possíveis, porque significa parar de alimentar a engrenagem que te mantém preso. Dentro do labirinto, a única dívida estruturalmente defensável costuma ser a da moradia, e ainda assim, apenas se a parcela não esmagar sua capacidade de construir patrimônio. Fora isso, dívida de consumo aos 40 não é estratégia. É peso morto na corrida. Evolução de renda, o motor do patrimônio. Aos 40 anos, se você quer construir patrimônio de verdade, sua renda idealmente já deveria estar acima do que era aos 30 em termos reais, descontando a inflação do período. Não porque todo mundo consegue, mas porque essa é a fase em que sua experiência começa a valer mais no mercado. Se sua renda ficou praticamente parada nessa década, isso não significa fracasso pessoal. Pode ser setor estagnado, economia fraca, escolhas familiares, contexto, mas significa uma coisa objetiva. Fica muito mais difícil construir margem só cortando gasto. Aos 40, você entra na fase de maior valor agregado, mais repertório, mais maturidade, mais capacidade de resolver problemas complexos. Se a renda não cresce junto com isso, o custo de vida tende a engolir qualquer esforço silencioso. Um rato que ganha R$ 15.000 e direciona 20% para patrimônio tem naturalmente mais força de construção do que alguém que ganha R$ 5.000 e tenta compensar tudo na economia radical. Não é sobre mérito, é sobre matemática. Margem nasce da renda. E quando a renda não cresce, a estratégia precisa mudar, não a autoestima. O poder matemático dos últimos 5 anos. Muita rataria trava aos 40 porque acredita que o tempo dos juros compostos já passou, que o bonde saiu da estação, que agora é tarde demais. Não é. Olha esse cálculo com calma. Em uma simulação matemática, mantendo aportes constantes e considerando juros reais médios ao longo do período, algo compatível com ciclos históricos brasileiros, se você começasse aportando R$ 3.000 por mês,
Buscando algo em torno de 6% ao ano acima da inflação, em 20 anos, você poderia acumular algo próximo de 1,3 milhão de reais em valores de hoje. Agora presta atenção no detalhe que quase ninguém enxerga. Se você mantém a disciplina por apenas mais 5 anos, completando 25 anos de construção, chegando ali perto dos 65 anos, esse patrimônio pode saltar para algo em torno de 1,9 milhão de reais. Percebe o que aconteceu? 5 anos a mais podem gerar algo próximo de 600 mil reais adicionais. Não foi aporte mágico. Não foi promessa de milagre. Foi a matemática trabalhando sobre um volume já acumulado. É aqui que a maioria subestima o jogo. A fase dos 40 aos 65 não é o fim da linha, é quando o acúmulo começa a ganhar peso próprio. Mas isso só acontece se você colocar matéria-prima agora. Sem aporte forte, não existe multiplicação relevante. Com aporte consistente, o tempo deixa de ser inimigo e vira amplificador. Dentro do labirinto, esses anos não são detalhe, são onde a bola de queijo realmente ganha densidade. O custo Brasil e a armadilha mortal do estilo de vida. Existe um fenômeno que destrói mais patrimônio aos 40 no Brasil, a inflação de estilo de vida. Dentro do labirinto, quando o rato começa a ganhar mais, a pressão para subir de nível é brutal. É o carro pela segurança, é a escola de 6 mil reais por mês pelo futuro, é o condomínio com clube e fachada imponente que cobra uma taxa mensal digna de prestação de apartamento. A renda sobe, o custo fixo sobe junto e a esteira acelera. Se essa renda cair 15%, a estrutura inteira começa a tremer. O que parecia conforto vira vulnerabilidade. E o detalhe que quase ninguém calcula é que ao aumentar o padrão, você também aumenta o tamanho do seu patrimônio necessário para sustentar esse padrão lá na frente. Em uma simulação conservadora, mantendo uma taxa de retirada sustentável e dependendo do cenário de juros e inflação, viver com 12 mil reais por mês exigiria algo próximo a 2,5 milhões a 3 milhões de reais investidos. Se você sobe o padrão para 35 mil reais por mês, a conta pode se aproximar de algo perto de 8 milhões de reais. Percebe o que aconteceu? Ao tentar parecer mais rico agora, você aumentou o tamanho da sua própria prisão financeira. No churrasco, o rato do carro importado pode estar muito mais distante da liberdade do que você, que dirige um carro honesto e direciona 30% da renda para ativos produtivos. No fim, trajetória pesa mais que ponto de partida. Um rato com 10 mil reais guardados, que decide direcionar 30% da renda com disciplina e foco estratégico, tende em poucos anos a superar quem tem 300 mil acumulados, mas não aumenta a renda, não fortalece rede e não mantém consistência. Patrimônio parado não compensa fluxo inteligente. Aos 40, o jogo não é mais sobre arrependimento, é sobre tração. Sobre aumentar seu valor no mercado, ampliar fontes de renda e direcionar capital com intenção. Não é nostalgia dos 25, é execução agora, porque dentro do labirinto, quem cresce renda, cria margem e mantém aporte consistente não depende de sorte, depende de direção. E direção aos 40 é um ponto de partida. Se você entendeu isso, comenta aqui embaixo a frase secreta de hoje: queijo com direção estratégica. Quem está fora vai achar que é só mais uma frase aleatória, mas quem faz parte do bunker vai saber exatamente o que significa.